Me lembro de um dia que fez frio. Eu simplesmente fui para a escola de bermudas e uma blusinha, uma camisolinha assim. Porque eu simplesmente não tinha roupa. Doeu, eu não me esqueço desse episódio. Doeu, eu não me esqueço desse episódio. Chamo-me Priscila Zibia. Tenho 33 anos. Cresci no Spamanini. Cresci no bairro onde nasci, Spamanini. Ali onde se vende tudo. Ali mesmo no Matope, ali mesmo no mercado, bem próximo do mercado de Spamanini, onde se vende calamidade. A minha infância passei também ali. Sou filha de pais separados. Cresci com a minha mãe e mais 3 irmãos. Estudei na escola primária 21 de outubro, uma escola de referência lá no bairro de Spamanini. Fiz de primeira a quinta classe lá. De sexta a sétima, estudei numa outra escola próxima também do bairro de Spamanini. Escola primária completa da Munhuana. Mais tarde, oitava a décima, fiz na escola secundária Estrela Vermelha e completei o ensino médio na escola secundária Francisco Manhanga. Me lembro, o marco mesmo foi quando eu estava na 10ª classe. Na altura, ter um manual, ter livro, principalmente de português, era coisa do outro mundo. Então, a minha mãe já tinha comprado o livro para os meus irmãos, o livro tinha sido usado por 3 meus irmãos mais velhos. No entanto, quando chegou a minha vez, o livro parece que começava pela página 10. Então, isso marcou-me bastante. Porque as outras páginas estavam completamente degradadas, já não existiam e, consequentemente, a minha professora de português na altura, nós estávamos no início do ano letivo e estávamos a estudar algo ligado a poemas. A minha professora de português quase me tirava da aula porque o meu livro, era obrigatório ter livro de português. No entanto, o meu livro, nós íamos, a aula aquele dia estava ligada a um texto que parece que era na página, fazia menção à página 5 ou 7 e o meu livro só começava na página 10. Então a professora quis me tirar da aula, mas ela depois, eu expliquei qual era a minha natureza. Então, sim, eu não tinha mesmo e a minha mãe não podia comprar, não estava em condições de comprar livro anualmente. Então ela tinha comprado, acho que há uns 5 anos e o livro teve que ser conservado para que naquele ano de 2003, quando eu fiz a 10ª classe, o livro quando chegou às minhas mãos já não estava completo e esse foi uma das coisas que mais me marcou no ensino secundário, né? Mas também tive momentos marcantes no ensino superior. E outro desafio eram as aulas de educação física, era obrigatório ter sapatilha, ou então a aula era feita descalça e ter aquela roupa branca. E comprar sapatilha naquela altura também não era coisa fácil. Fazia educação física descalça. A minha mãe sempre me ensinou que as pessoas são diferentes, que eu só tinha ela. Que eu era diferente da minha amiga, que a minha amiga, por exemplo, tinha mamãe e papá. Então eu fui incutida esse ensinamento ainda muito nova. Então, claro, né? Aquilo me trazia, por vezes, uma certa melancolia, mas eu não perdia o meu dia. O meu dia não ficava perdido, porque a minha amiga tem sapatilha, eu não tenho. Claro, hoje em dia, quando eu olho, eu digo que há realmente pessoas que cresceram no berço de ouro. Mas hoje, eu também, a vida me ensinou a construir esse berço de ouro para mim e talvez para minha filha. Então, não foi fácil, não foi fácil. Isso até agora que estou mesmo a falar, me lembro, tenho episódios mesmo, em que hoje eu olho para as minhas colegas, por exemplo, Quais são esses episódios? Episódios, por exemplo, do meu sapato, do sapato que eu vestia no dia a dia, estar cansado. Arrebentou pelo caminho?
Já tive casos, por exemplo, de arrebentar até não. Isso foi um cenário que eu vivi mais tarde, que também vou partilhar aqui. Mas sapato cansava, porque era apenas um par de sapatos. Eu estudava no Estrela, principalmente quando eu passei já para uma zona urbana, né, partindo de outros Chamanina. Eu estudava no Estrela e eu vivia no Chamanina, então eu não ia de chá para a escola, eu ia a pé. Então imaginem mesmo sapato de 1 a 30, faça sol, faça chuva. Então, por aí, eu comecei a namorar no final da 12ª, no final de 2005, com o pai da minha filha. Eu estava na 12ª. Nessa altura, eu já não vendia os biscoitos, mas a minha atividade extracurricular, assim podíamos designar, eram tranças. Eu fazia tranças e já tinha desenvolvido muito bem a prática. Eu fazia tranças durante o final de semana. E nessa altura eu vivia disso, porque a minha mãe só tinha condições para comprar uniforme para mim. Ela, por exemplo, comprava, eu fiz 2 anos na Francisco Manhanga. Se ela comprou na 11ª, ela já estava mais do que claro que ela não compraria de novo na 12ª. Então, naquela altura eu acho que os nossos pais não consideravam que nós estamos a crescer, que o uniforme calça preta em algum momento depois muda de cor, cansa-se devido à constante lavagem, sei lá. Mas eu comprei o meu uniforme sozinha. Nessa altura eu já estava um pouquinho mais amadurecida. Não sei se foi por essa razão que talvez não me apaixonei, porque não tinha espaço, não tinha tempo para pensar nisso. O namoro daquela altura, eu comecei a namorar em 2005. Não era como hoje. Eu não precisava de me empiriquitar toda para sair. Me lembro que nós saímos no dia 14. Eu ainda, eu não sabia que na cidade a pessoa saiu. Eu tinha um chinelinho que não era original e não era mesmo. Então eu me lembro que nós saímos, fomos para Onderan, uma pastelaria na 25 de setembro. Atualmente aquilo acho que ficou Vodacom, em frente ao circuito Iripinga. Então meu chinelo rebentou. Eu quero acreditar que eu nessa altura desapontei a ele. Me lembro da primeira briga que nós tivemos, porque ele dizia que eu gingo, porque eu estou na UEM. Eu até questionei, mas como é que eu vou gingar? A minha mãe na altura, só para me dar 600 meticais de chapa, acho que eram 600 ou 300 meticais de chapa para todo mês, era uma confusão. Que ela não tinha? Ela não tinha, ela dizia que não, eu não queria saber. Então eu me lembro que desmamentei dela já. Ainda trançavas? Ainda trançava, mas as tranças, não, era só trançar. Não vendias? Já não vendia nada. Nessa altura, o negócio dela de óleo que eu sustentei durante o ensino secundário, eu vendia óleo no Chamanine, na banca que minha mãe teve nos anos de 2011, 2011 não, 2004, 2005, quando eu estava estudando na Manhanga. Quando eu fiz o meu ensino médio, eu fiz parte dele também vendendo óleo. Enquanto algumas crianças, por exemplo, brincavam, eu voltava da escola e ia à banca vender. Saía da banca às 17, tinha que, por exemplo, chegar, cozinhar. Meu primeiro ano de faculdade, eu tive várias dificuldades. Várias dificuldades mesmo. Primeiro, como mulher. Houve casos. Primeiro semestre de 2007, eu não tinha roupa. Eu não tinha roupa mesmo. Não tinhas roupa ou não? Eu não tinha roupa adequada. Para ir à faculdade? E eu digo mesmo, eu não tinha. Era não ter roupa, porque não era nem o caso de eu dizer que vou puxar uma pecinha aqui. Eu não tinha roupa para vestir de segunda a sexta. Eu talvez só tinha roupa para vestir segunda e terça.
A minha cabeça, como eu fazia tranças, também tenho uma amiga que trançava, então nós alternávamos. Um dia ela me trançava, outro dia então ela me trançou também. E aí eu me sentia, de lá para cá eu me sentia alavancada. A minha indumentária mesmo, eu me senti já igual, porque a discrepância, essa diferença entre um ter e outro não ter, aquilo se fez sentir simplesmente no ensino secundário, mas não com muita intensidade. Mas quando eu admiti para o ensino superior, eu senti na pele, primeiro semestre de 2007, eu senti na pele o que é não ter roupa, porque eu não tinha mesmo. E eu já nem estava no nível de culpar a minha mãe, porque ela não era culpada, eu quero acreditar que ela não tinha mesmo, acredito, ela não tinha, então eu já tinha desmamentado. Meu sobrinho tinha voltado com a minha irmã, eu já não era o centro das atenções da minha casa. Eu, como disse no início, eu sou a mais nova, mas nunca diz respeito àquilo que a sociedade construiu como mais novo, é igual a todos os mimos, todas as atenções. Feliz ou infelizmente eu não tive isso e não quero aqui culpar ninguém. No entanto, o meu primeiro semestre do primeiro ano foi mesmo de luta, mas no segundo semestre eu já estava mais relaxada. Então, durante esse tempo, esse meu período de luta, eu já não tive muito tempo para a minha relação. Então, aquilo era algo secundário. Eu estava mais preocupada Estava preocupada com o meu bem-estar, comigo mesma, porque eu precisava, por exemplo, de pelo menos sanar essa parte da minha aparência. No entanto, a coisa cura. No terceiro ano, foi o terceiro ano, sim, que eu ganhei um concurso na universidade, onde eu fui ter uma experiência, foi a minha primeira experiência, eu diria, laboral. Na embaixada, foi um estágio remunerável que eu tive. Nessa altura, aquilo era para toda a faculdade, concorreu-se. Então, me tornei uma das melhores estudantes em algumas cadeiras. Ganhei amizades, fui conotada pela positiva, pela negativa com alguns colegas, principalmente porque sabiam que eu sou de Spamanini, então por mais que ali o sentimento era esse, talvez eu esteja a pular aqui alguma etapa, mas eu fui realmente uma das melhores estudantes. Fui convidada pela minha supervisora para fazer parte da cadeira dela, fui assistente há algum tempo e enquanto não se formalizava a minha contratação a nível do departamento da Universidade Eduardo Mondlane, eu fazia algumas viagens pelo mundo com alguns docentes que já eram na altura meus colegas, então iam lá falando do meu desempenho, né? Iam lá falando de mim e aquilo me marcou bastante pela positiva, na medida em que eu fiquei a saber que eu, na verdade, afinal, eu fui uma estudante esforçada e eu dou graças a Deus por isso, porque o meu primeiro computador, por exemplo, eu já ia dizendo, né, que eu não tinha mesmo mecanismos. Eu comprei meu primeiro computador com dinheiro da bolsa. O meu irmão na altura ajudou-me. Sem falta, faltou mais alguma coisa, faltava mais algum acréscimo financeiro. Mas quando eu tive essa bolsa, esse valor da bolsa, do acumulado da bolsa, comprei o meu primeiro computador. Então aí eu já podia digitar os documentos a partir de casa. E nessas minhas viagens mais tarde também, fiquei a saber dos docentes que já eram meus colegas que a embaixada, na altura, quando quis me contratar, também procurou saber da própria universidade como é que era o meu desempenho a nível da instituição. E os docentes, a opinião dos docentes também contou bastante para que eu fosse eleita. Mas qual é essa embaixada mesmo, só para refrescar? Foi a embaixada da Irlanda. A universidade, na verdade, é que mudou a minha vida. A universidade é que mudou, realmente, a universidade é que me pôs em contato com o mundo. Se eu não tivesse estudado, eu continuaria até hoje, eu estaria lá no Spamanini. A universidade, na verdade, é que me abriu as portas. Graças à Universidade Eduardo Mondlane, eu tive o primeiro contato com o mundo. Eu tive o primeiro contato, por exemplo, com essa embaixada que me abriu espaço para a abordagem, para o trabalho, estudar, optar em estudar, optar em se formar, sempre será a melhor opção. Essa é a mensagem que eu deixo em linhas gerais para todos aqueles que
estejam ou não a passar dificuldade, estejam a pensar em desistir porque não tem sapato, porque não tem brinco, porque hoje são extensões, na altura eram mechas. Porque o colega tem, ela não tem, porque o pai da colega vai lhe deixar de caro e ela tem que lutar com o chapa. Estudar sempre será a melhor opção. Estudar sempre será a melhor opção, por mais que demore. A recompensa sempre vem. Eu tive minha filha numa altura que depois de eu ter tido o meu acidente. Então, esta minha princesa, eu tive acidente quando eu estava no auge da minha carreira. Estava trabalhando num projeto da USAID. E a USAID, todo mundo sabe, eu vou sim, não estou a tirar mérito à minha organização atual, né? Mas eu estava a trabalhar num projeto da USAID, estava no auge da minha carreira. A 1 de agosto de 2012 eu tive acidente e fiquei com essa cicatriz do amor, mas no meio disso eu tive essa minha princesinha, quando a minha perna estava mesmo deteriorada. Mas tive essa minha amiga, ela veio ao mundo. Atenção, eu não tive acidente grávida, mas na altura em que eu engravidei, o médico sugeriu, o médico e a minha família disse que eu tinha que interromper a minha gravidez porque eu simplesmente não havia de aguentar. Então eu tinha que escolher, e não só, nessa altura eu ainda tinha ferros e eu não podia ir à sala para operar grávida. Então eu tive que escolher entre a minha filha e ficar com a minha perna assim defeituosa, como vocês veem, feia, né? Toda ela feia, mas... Então, essa minha princesinha veio ao mundo porque eu escolhi ter ela. Eu escolhi ficar com a perna feia, mas Deus me deu uma pessoa muito bonita. Eu tive uma gravidez tranquila. Não me lembro de ter tido alguma ameaça de aborto, embora a minha perna estava péssima, como podem ver pelas cicatrizes. Mas a minha princesa veio ao mundo. O meu parto não foi normal, mas não por causa da minha perna, porque eu escolhi, eu estava sim. Mas mesmo assim, não me arrependo. Eu fiquei com perna feia, mas fiquei com um coração bonito. Então, a minha princesinha, assim. Não se vê, tem 11 páginas. Imprimindo, se eu tivesse que imprimir aqui e partilhar convosco, vocês veriam 11 páginas. 11, a 12ª página é a página das referências. Então, eu falar em linhas gerais, em uma linha sobre o meu CV não seria fácil. Mas é assim, Priscila Zibia, natural de Maputo, filha de Milagres Zibia e Felicidade de Manhissa. Formou-se fez o ensino básico na Escola Secundária Estrela Vermelha, depois o ensino médio na Escola Secundária Francisco Manhanga, formou-se em História, né? Gênero. Eu especializei-me em Gênero, Mulher e Desenvolvimento. E atualmente sempre trabalhei na área de administração. Atualmente sou gestora administrativa, estou me formando, estou a estudar de novo, estou a fazer o curso de mestrado em administração pública. E essa é a Priscila Zibia.